E a saga do herói aqui do canal está de volta. E hoje vamos falar de uma pessoa que merece todo tipo de homenagem porque deu a volta por cima. Hoje é o dia de falar de Brendan James Fraser, mais conhecido como Brendan Fraser, que nasceu em 3 de dezembro de 1968 e foi um ícone do cinema nos anos 90 e início dos anos 2000, e seus filmes sempre eram um sucesso de crítica e bilheteria. Porém, depois do ano de 2003, Brendan Fraser foi sumindo dos holofotes e ficou por cerca de 15 anos fora de Hollywood. E o motivo disso foi algo bem triste e até revoltante. Felizmente, o ator deu a volta por cima e está voltando para Hollywood com seu merecido sucesso de volta. Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e é o seguinte, muitas pessoas nem conhecem os motivos pelo qual Brendan Fraser sumiu por tanto tempo dos cinemas. Então no vídeo de hoje eu vou te contar esses motivos que são bem pesados inclusive. Vamos lá relembrar a conturbada carreira de Brendan Fraser em Hollywood. Foi do grande sucesso ao sumiço dos holofotes e posteriormente uma ascensão. E pessoal, eu tô voltando aqui depois de ter gravado o vídeo para trazer atualizações muito boas. Porque é o seguinte, esse vídeo havia sido filmado antes do domingo 12 de março, que foi quando ocorreu a cerimônia do Oscar. Bom, ao longo do vídeo eu vou falar sobre o Brendan ter sido indicado ao Oscar de melhor ator e a minha torcida para que ele ganhasse. Mas eu voltei aqui para corrigir porque o Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator. Cara, eu fiquei feliz de verdade mesmo. Ele merece demais por tudo que ele passou e também pelo excepcional trabalho dele em The Whale, a baleia. E esse Oscar foi como um pedido de desculpas de Hollywood. E bom, claro que isso não apaga o que ele passou. Mas é bom ver essa volta por cima, porque ele merece. E agora temos um Brendan Fraser com um Oscar de melhor ator na mão. Assim, é duro isso que eu vou dizer, mas infelizmente o Brendan Fraser ficou mais de 10 anos sem fazer um filme mainstream, né? Um filme conhecido. E a indústria virou as costas para ele quando ele mais precisou. O deixaram doente, falido e esquecido. E agora, o ano é 2023, e Brendan Fraser leva para casa a estatueta principal do Oscar, voltando para o protagonismo que é seu por direito. Foi merecidíssimo esse prêmio. Em seu discurso de agradecimento, ele se emocionou e agradeceu a Academia do Oscar e a produtora A24 por fazer um filme tão ousado. E também agradeceu o diretor Darren Aronofsky por ter chamado ele para o projeto. E aqui ele usou até uma metáfora, dizendo que agradece o diretor por jogar uma isca e içar ele de volta para Hollywood. E a parte mais tocante foi quando ele disse que começou nessa indústria há mais de 30 anos e nem sempre foi fácil, mas ele só reconheceu tudo quando acabou. E bom, quando acabou, não foi nem por culpa dele, sim os motivos pelo qual a gente vai falar ao longo desse vídeo. Mas é essa atualização que eu queria trazer aqui para o vídeo. E agora vamos continuar o vídeo falando sobre o nosso querido Brendan Fraser, que ganhou o Oscar de melhor ator. Mais tarde. E é o seguinte, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, era comum você ver o rosto de Brendan Fraser espalhado em cartazes pela cidade, em filmes do cinema, comerciais de TV, enfim, ele era um grande astro na época. Porque suas comédias adolescentes e filmes de aventura como a saga Múmia arrecadaram milhões de dólares. Além disso, ele fez outros filmes de sucesso como George, o Rei da Floresta e Código de Honra, onde ele contracenou com grandes nomes do cinema como Matt Damon, Ben Affleck e até mesmo o grande Ian McKellen. Então, principalmente nesse período de 97 a 2003, a carreira de Fraser foi um fenômeno. Ele lançava cerca de 2 a 3 filmes por ano, e muitos deles eram grandes sucessos, como A Múmia e Looney Tunes de Volta à Ação. E o seu ritmo de trabalho era tão brutal que o corpo do ator começou a sofrer. Segundo o próprio Fraser, abre aspas, acho que eu estava tentando demais de uma forma destrutiva para mim. E esses ferimentos eram causados porque em muitas ocasiões ele mesmo realizava cenas de ação. E aí junto com o estresse do trabalho e tudo, uma hora o preço foi cobrado. No entanto, isso não parava o ator, porque ele mesmo dizia que se sentia na crista da onda e olhava para frente com otimismo. Em uma entrevista durante a promoção do filme A Múmia, ele afirmou o seguinte, abre aspas, que sabia que ia ter muitas oportunidades no futuro e só esperava saber escolher bem.
O que Fraser não sabia é que esse futuro brilhante que ele estava esperando ia ter algumas surpresas bem desagradáveis. O ocorrido, que foi uma espécie de catalisador para tantos outros problemas na vida de Brendan Fraser, ocorreu ainda naquele ano de 2003, porque no hotel Beverly Hills houve um almoço organizado pela HFPA, que todos os anos organiza o Globo de Ouro, aquela premiação e tal. E o Fraser participou do evento, e aí após o almoço ele estava saindo do hotel quando cruzou com Philip Berk, que era presidente da associação. E diante de um grande grupo de pessoas, Berk apertou a mão de Fraser e aproveitou para beliscar o seu traseiro. Nas palavras do ator, sua mão esquerda se estendeu, agarrou a minha nádega, um de seus dedos tocou meu períneo e começou a movê-lo. Fraser afirmou que ele ficou doente, se sentia como uma criança com um nó na garganta, achava que ia chorar. E então o ator correu para casa apavorado e lá contou para sua esposa. Mas ele decidiu não apresentar uma queixa contra Berk porque ele temia que a queixa ia fazer ele reviver a terrível experiência. A partir disso foram 15 anos de absoluto silêncio. E nesse meio tempo, a sua vida virou de cabeça para baixo. Ele desenvolveu uma séria depressão devido a esse fato, que também acarretou em problemas financeiros. E os problemas de saúde devido aos anos de esforço físico, devido às cenas de ação que ele fazia, começaram a se manifestar. Mas assim, mesmo com tudo isso, ele não havia parado totalmente. Ele chegou a fazer mais alguns filmes, aqui e ali, e até mesmo o terceiro filme da Múmia, que foi lançado em 2008, 2009, por aí. Mas ele afirma que foi muito difícil fazer esse terceiro filme, porque ele sentia muitas dores, tinha que usar compressas de gelo, e depois disso ele acabou vivendo por volta de 7 anos, entrando e saindo de hospitais em diversas cirurgias e tratamentos, incluindo uma substituição parcial do seu joelho e um reparo nas cordas vocais. Isso contribuiu para que ele fosse cada vez menos chamado para papéis, visto que ele estava com saúde debilitada. E com a dificuldade de fazer cenas de ação e até mesmo de falar, ele acabou fazendo só papéis pequenos e sem grande destaque, sumindo assim de Hollywood. E para piorar, o Fraser nessa época acabou também encarando um divórcio com sua esposa, que o impactou bastante psicologicamente. E aí foi nessa época que ele passou a ganhar mais peso e passou a ser perseguido pela imprensa, principalmente de fofoca, que começou a criticar sua forma física ou até mesmo expor o fato de que ele não estava mais conseguindo pagar a pensão de seus filhos. Só que eles não revelavam o porquê disso. E claro que todos esses comentários maldosos sobre ele não ajudaram em nada. Então parecia o fim para aquele que outrora foi um astro de cinema. Mas em 2018, Fraser tomou coragem e contou a história que o abalou durante 15 anos. Em meio àquele movimento Me Too, que expôs diversos casos de assédio sexual contra mulheres no mundo, incluindo Hollywood, o ator revelou que também havia sido vítima. E aí o Fraser até revelou que o caso de violência o marcou demais, principalmente pelo fato do cara que fez isso ser uma pessoa influente em Hollywood e poderia prejudicar o seu trabalho. E aí após essa denúncia vir à tona, o tal Berk negou os fatos, obviamente, né? Segundo ele, houve apenas um beliscão amistoso na nádega do ator, mas sem qualquer intenção criminosa. E aí o jornalista disse que chegou até mesmo a mandar um e-mail pedindo desculpas para Brendan Fraser. Só que esse cara foi expulso da Associação do Globo de Ouro em 2021 após ataques ao movimento Black Lives Matter. Ou seja, esse Berk sempre foi um grande de um babaca. E infelizmente demorou 15 anos para que ele fosse expulso do Globo de Ouro. Só que até hoje ele ainda não teve uma punição severa pelo que ele fez. Ele não só assediou o Brendan Fraser, atacou o movimento Black Lives Matter e vai lá saber mais o que ele fez. Então, quem tinha que sumir de Hollywood era esse cara, e não o Fraser, né? Então, diante de tudo isso, o grande retorno, digamos assim, de Brendan Fraser começou a ocorrer por volta do ano de 2018. Foi na série Titãs da DC Comics, quando ele viveu o personagem Homem-Robô, que é um membro da Patrulha do Destino, tornou um dos queridinhos do público, inclusive eu, adoro o Homem-Robô. E aí ele se tornou um dos protagonistas quando a Patrulha do Destino ganhou sua própria série no HBO Max. No entanto, basicamente o Fraser dava mais a voz para o personagem. Ele chegou a aparecer de carne e osso em alguns flashbacks e tal, só que na maior parte do tempo o que aparecia era o Homem-Robô com aquela fantasia e tal, e nem era o Brendan Fraser interpretando, era um dublê. O Fraser só fazia a voz e quando aparecia ele antes de se tornar
aquela criatura. Então, muitos nem sabiam que era o Brendan Fraser ali, mas isso já ajudou a trazer o nome dele à tona. E foi aí no filme Nenhum Passo em Falso que Fraser voltou a aparecer com mais destaque em frente às câmeras. E apesar desse filme não ter sido um sucesso estrondoso, Fraser voltou a trabalhar com nomes de peso como Don Cheadle, David Harbour e o Benício Del Toro. Contudo, foi mesmo no filme A Baleia, o The Whale, que Fraser voltou a ocupar o cargo de protagonista que lhe era comum no início dos anos 2000. E além do seu ótimo trabalho dando vida a um homem com obesidade mórbida que tem que lidar com seus próprios demônios internos, o filme também vem sendo celebrado tanto como uma volta por cima do ator, como também um pedido de desculpas de Hollywood por todo o descaso com ele durante esse tempo. Porque é o seguinte, durante o tempo que o Fraser ficou ausente, ninguém de Hollywood foi lá procurar saber como ele estava ou dar um apoio. Muito pelo contrário, muitos ficaram criticando e outros simplesmente o esqueceram. Então, por isso que esse filme é visto como um pedido de desculpas, digamos assim, para ele. E aí, nesse filme, com toda razão, o Fraser recebeu uma ampla aclamação da crítica por seu papel. E já foi indicado ao Globo de Ouro, mas ele disse anteriormente que não vai comparecer à cerimônia da premiação que vai ocorrer em 2023, devido ao que aconteceu no passado. Porque lembrando que o cara que fez isso com ele era ligado ao Globo de Ouro. Claro, esse maluco já está fora do Globo de Ouro. Só que com certeza deve ser difícil para o Fraser ter que pisar lá nesse evento depois do que aconteceu com ele no passado. Então dá para entender perfeitamente a decisão dele. E outra coisa, o fato dele não comparecer à premiação não faz com que ele perca o prêmio. O prêmio é dele do mesmo jeito. Outra coisa, o Brendan foi até mesmo indicado ao Oscar de melhor ator por sua atuação no filme A Baleia. O Oscar desse ano ainda não aconteceu, mas eu já estou na minha torcida para que o vencedor dessa categoria seja ele. Não só como uma espécie de justiça pelo que ele passou, mas também porque ele merece. A atuação dele está arrasadora nesse filme. Além disso, ele teve que passar por uma grande transformação física. Teve que engordar mais e ainda assim usar próteses para virar um homem com mais de 200 quilos. Então foi um grande trabalho que ele teve nesse filme e merece um reconhecimento da Academia do Oscar, com certeza. E fora A Baleia, para os próximos anos o Brendan Fraser tem vários projetos no horizonte. Além disso, em algumas entrevistas recentes, o Fraser expressou interesse em fazer A Múmia 4. Não só porque eu amo esse filme, mas porque ainda tem história para contar naquela franquia. Seria épico ver o Rick O'Connell do Brendan Fraser de volta depois desses anos todos. Então eu desejo muito sucesso ao Brendan Fraser e espero que venha mais filmes e séries para ele mostrar o seu talento, assim como era no início dos anos 2000. Bom, assim chegamos ao final da primeira parte da saga do herói sobre Brendan Fraser, onde a gente introduziu um pouco sobre o porquê ele andou sumido por mais de 15 anos. Mas fica ligadinho aqui no canal porque em breve vai ter a parte 2 da saga, onde a gente vai falar mais sobre esse grande ator. E agora eu quero que vocês me contem nos comentários quais são os seus filmes preferidos do Brendan Fraser. Eu vou até dizer o meu: A Múmia, George o Rei da Floresta, isso de série a The Professionals, que ele faz inclusive até com Tom Welling, o nosso eterno Clark Kent de Smallville, e Patrulha do Destino. Eu já falei a minha, agora eu quero saber a de vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!